Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a fé que sustenta. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo até o fim. Vou pedir que quem quiser, aí é opcional, deixar algum comentário nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá certo? Pode ser uma sugestão, pode ser uma crítica, um elogio, pode ser um pedido de oração, um testemunho, um agradecimento a Deus, enfim. O que vocês colocarem vai servir como um trabalho missionário também, né? Se for sugestão, é, sugestão, crítica ou elogio, vai servir para a gente pôr nosso canal para frente. A gente vai, se for um elogio, a gente vai ver o que você está elogiando, o que está certo. Na crítica, a gente vê o que está errado. A sugestão, o que você acha que pode fazer para melhorar o que está sentindo errado, entendeu? Então é importante essas coisas, que assim a gente vai evoluindo no nosso canal. Sabendo que nós não vamos atingir todo mundo, porque nem mesmo Jesus atingiu a todos, né? Nem ele conseguiu agradar a todos, então nós aqui também não vamos, aqui no nosso canal, né? Mas podemos atingir o maior número de pessoas possível, mas para isso precisa que vocês ajudem. Ele fala que tá achando, acha que precisa de vídeos mais curtos, acha que precisa de mais conteúdos com versículos bíblicos, enfim, o que vocês quiserem, tá certo? O pedido de oração vai simplesmente fazer uma rede de oração maior, porque o que tiver ali, eu vou falar, quando eu estiver fazendo orações aqui na meditação, eu vou colocar essas meditações nas gravações, tá certo? E aí vamos ter um pedido de oração, uma rede maior fazendo orações, tá certo? E o testemunho e o agradecimento a Deus por alguma bênção obtida vai fazer um trabalho missionário paralelo a isso que eu estou fazendo, porque as pessoas vão ver exemplos de pessoas que estão seguindo a Deus e que estão sendo recompensadas, né? Estão tendo bênçãos, estão tendo uma melhoria na vida, transformações, enfim, é importante essas coisas, né? Tá certo? E desde já Deus agradece. E quem estiver me ouvindo neste momento que ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que se inscreva agora no canal de Deus, que é este. Eu sou apenas administrador, mordomo ou mensageiro, como quiser chamar. Tá? Desde já Deus também agradece quem se inscrever. Agora vamos juntos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais este momento de meditação, por mais uma vez estarmos juntos para aprender a sua mensagem, a sua palavra, Pai. Que possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado aqui, Senhor. Que seja tudo vindo do Senhor, Pai. Peço, Senhor, em primeiro momento, pela minha aluna Giovana, de 15 anos, que está passando pelo que o Senhor sabe, que eu já falei aqui várias vezes, tá? Que o Senhor possa descer a mão sobre ela. Peço pelas pessoas que pediram orações ali aqui nos comentários dos vídeos, tá? Peço também pelos pedidos de orações que foram feitos no meu grupo de oração no WhatsApp, Senhor. Atenda, Senhor, e dê uma solução para esses casos, o mais rápido possível, Senhor. E da melhor maneira possível, de acordo com a sua vontade, meu Pai. Peço, Senhor, neste momento, que o Espírito Santo me inspire, me tome neste momento, me use, assim como o Senhor usou, da mesma maneira como o Senhor usou os autores bíblicos para transcrever as mensagens que o Senhor queria passar para nós, Senhor, que o Senhor agora me use para falar as mensagens que o Senhor queria nos ensinar, Pai. Que eu seja apenas usado, Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu peço, Senhor, também que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos compreender a mensagem que eu tenho nos passar e pôr em prática em nossa vida, Pai. Eu oro e peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que Deus escreve certo com linhas tortas, né? Ou podemos dizer que Deus escreve certo por linhas que não entendemos, que eu acho até melhor, né? Nós precisamos andar na fé, Senhor, irmãos, porque quando andamos pela fé e não pelo que vemos, né? Está em 2 Coríntios 5:7, está escrito: porque andamos por fé e não pelo que vemos, né? E também em Hebreus 10:38 está escrito: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então nós temos que viver pela fé. Mas o que é viver pela fé, né? Então, queridos irmãos, o que move
a sua vida neste momento. Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho, de fama, de juntar riquezas, etc. Seja o que for que impulsiona a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária, moldando suas vontades e seu caráter. Pense nisso. Se a razão de seu viver for falível, isso o irá frustrar mais cedo ou mais tarde. Ou seja, queridos irmãos, nós não temos que pensar em crescer na vida, em achar que eu preciso evoluir na minha carreira, preciso arranjar um trabalho decente, preciso juntar riquezas, ter carros do ano, ter mansão, ter... Não. Esse não deve ser o nosso pensamento central, porque senão nós só vamos nos frustrar, queridos irmãos, porque é muito difícil neste mundo que a gente consiga alcançar picos altos. E mesmo que a gente consiga, muitas vezes a gente acaba tendo rasteiras e caindo. Porque a vida é assim, né? A vida é cheia de altos e baixos, né? Que nem, por exemplo, eu estava vendo uma moça ontem lá no programa da Patrícia, que ela tinha no quintal dela, ela abriu um mini restaurantezinho, né? Ela vendia as coisas ali, servia as pessoas. E aí, teve um problema na casa, e a casa ela foi interditada, aquela casa onde ela morava, e no fundo ela tinha um quintal. Aí ela saiu de lá, foi para uma outra casa, e quando ela estava nessa outra casa, o forro da casa lá desabou. E aí inundou tudo de chuva e ela perdeu tudo que tinha, né? Aí agora ela foi para uma outra casa, onde tem laje, tem tudo, ela pode fazer lá novamente o restaurantezinho dela. Só que ela não tinha mais os equipamentos necessários, pois ela perdeu tudo, né? E ela foi então na Porta da Esperança, ontem lá no programa da Patrícia, pedir os equipamentos para que ela possa voltar a trabalhar, e ela ganhou. Não só os equipamentos, mas teve um empresário também que deu para ela, durante um ano, se não me engano, os frangos para ela vender lá, frango assado e tudo mais. E ela falou palavras que ela ouviu, né, de um pastor, tudo, né? E é importante, né? E ali ela vai ter o seu recomeço. Então você vê que ela teve uma queda na carreira, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre um outro exemplo de uma história que eu vou contar daqui a pouco, tá? E o que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá esta opção de vida, que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. Incentiva a autoconfiança, a dependência dos recursos mentais e apego às garantias humanas. Mas se a sua vida depender de coisas, de pessoas ou mesmo de sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. Por quê, irmãos? Porque somente Deus pode dar coisas pra gente que é definitiva, né? Deus pode, que nem a cura, somente Deus pode dar uma cura definitiva para um problema nosso. Somente Ele pode, né? Você vê, eu já fui, a pessoa vai no centro espírita, lá e faz cirurgia espiritual. Nós compreendemos, segundo estudos bíblicos, que isso é uma coisa que não vem de Deus, né? Meu pai já esteve nesses lugares por 2 vezes, né? E ele se curou de um problema. Só que ele voltou. Aí meu pai foi de novo, o problema desapareceu de novo. Aí, agora o problema retornou novamente. Então, quer dizer, é complicado a situação. Porque somente Deus pode fazer uma cura perfeita e definitiva. Nada mais pode. Satanás ele pode imitar curas, mas essas curas não são definitivas. E quando acontece de ser, é uma problema mais leve, e mesmo assim é com segundas intenções. Então somente Deus pode trazer uma cura definitiva, pode trazer uma solução definitiva para os seus problemas. Se você tem Ele consigo, mesmo que você sofra uma queda na vida, que é uma coisa comum e normal, e muitas vezes inevitável, mesmo assim você vai ter o apoio de Deus e vai compreender as coisas, né? Agora, uma pessoa que
que cai na vida e não tem fé, simplesmente pode abandonar a fé, né? É claro que todos as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, veja o exemplo de Jó. O que ele manterá firme na vida? Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. Aí aqui tem Abacuque 2,4, que diz: o justo viverá pela fé. Aparece em outras 3 passagens: Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Abacuque 2,4. Né? Aparece em três lugares. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo de seus pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé enquanto viver. Aconteça o que acontecer, não negocie sua fé, que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. Queridos irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? O que Deus está nos passando com essa mensagem? Que viver pela fé é a coisa mais importante que nós temos na vida. Porque mesmo que a gente caia, Deus vai nos amparar. Eu posso falar, eu já caí várias vezes, mas eu mantenho firme na fé. Eu lembro, queridos irmãos, que quando eu arrumei o primeiro emprego lá em São Paulo de professor, eventual nos colégios que eu estudei, eu fiquei trabalhando cerca de 1 mês e pouco, meu primeiro trabalho. E aí eu fui demitido, eu fui dispensado. Aquilo caiu em cima de mim como se fosse uma bomba. Puf! Eu afundei. Naquela época eu não tinha fé como eu tenho hoje. Eu fiquei muito arrasado por ter perdido meu primeiro emprego. Tão rápido, né? Fico muito chateado até hoje com aquelas pessoas da escola, e como é que pode fazer isso com uma pessoa que está tendo a sua primeira oportunidade de trabalho? Não me deram chance de evoluir. 1 mês de trabalho já me dispensar. Né? Sem uma explicação plausível, né? Por assim, só disseram para mim procurar uma escola que eu não trabalhei, que eu não estudei para trabalhar. Aí parecia... Depois, quando chegou no fim do ano, eu arranjei trabalho de professor auxiliar. Fiquei de outubro até dezembro, né? Quando acabou o ano. O ano seguinte eu não consegui pegar nada. Finalmente no finalzinho de novo, de outubro a dezembro, peguei de auxiliar novamente. Daí para frente, não consegui pegar mais nada durante um tempo. Fiz pós em estatística, tudo mais, e não conseguia pegar ela. Aí consegui a aula no colégio particular. Com uma semana, eu fui demitido. Mais uma vez. Depois eu fui num outro colégio particular, onde a mulher me chamou, quando ela chamou, quando eu estava dando reforço para alguns alunos. E não era aluno da escola em si, era um aluno, acho que era parente dela, sobrinho, e a outra aluna era uma menina que morava ali perto, que estudava no colégio Dom Miguel, lá em São Paulo. E eu fui dando aula para eles até o fim do ano e acabou ali e ficou. Aí passou, eu fiz pedagogia e consegui trabalhar voluntário, continuar voluntário na escola. Fiz estágio e continuei de voluntário. Era um emprego para mim que era o emprego dos meus sonhos. Eu estava muito feliz ali. Eu não ganhava salário, mas estava feliz trabalhando ali. Era tudo que eu queria para mim, tudo que eu sempre quis para mim, era um trabalho daquele ali. Estava lá, estava indo bem. De repente, mais um baque na minha vida. O diretor me chama e pede para que eu não fosse mais. Porque não podia, né, ficar lá, não era permitido ter a pessoa ficar lá de voluntário. E se chegasse na supervisão, ele ia ter problema. Por isso assim ele me disse e me dispensou. Né?
Eu ficava lá junto com a professora na sala, ajudando os alunos, né, enquanto ela passava na luz e tudo mais. Cheguei a assumir a sala nos dias que ela chegou atrasada, que ela foi em médico e tal, então tava lá. Enfim, mas esse baque foi muito forte. Eu sofri, tive graves crises de ansiedade, mas superei mais uma vez. E aí passou o tempo, veio a pandemia, logo em seguida, e eu entendi, depois que eu me converti, o que estava acontecendo. Deus não queria que eu estivesse trabalhando naquele momento, porque se eu tivesse me fixado num trabalho, eu estaria lá no meio da pandemia. Talvez não estivesse nem vivo agora, né? Assim que veio a pandemia, por eu não estar trabalhando, e minha mãe também tinha acabado de perder o seu emprego, porque a empresa que ela trabalhava saiu lá da escola, né? Ela trabalhava na limpeza, a empresa saiu, né? Porque perdeu o leilão lá, então ia trocar de empresa, ela não ficou, não quis ir para lugar longe e ela ficou sem emprego. Logo em seguida veio a pandemia. E hoje eu entendo isso, né? Depois da pandemia, eu vim para cá. Se eu estivesse trabalhando, a gente estaria lá no meio da pandemia. Ela me pegou pela Covid, meu pai, mas foi no finalzinho, já estavam vacinados. Meu pai ficou com uma sequela de fraqueza, ela também ficou com sequela, né, de olfato, paladar, às vezes ela sente gosto, às vezes não sente, né? Mas nenhum dos dois foi ficar internado, nem passou por problemas difíceis. E eu não peguei Covid, entendeu? Aí depois, aqui eu consegui emprego de professor, mas mais uma vez, eu fui dispensado. Mas eu não desisto. Aí, consegui emprego numa outra escola esse ano, professor. E mais uma vez, ocorreu algo, né? Fui acusado de algo que eu não fiz. E fui obrigado a sair da escola. Agora eu estou nessa escola. Provavelmente eu vou terminar o ano ali. Mas, por eu ser um professor contratado, provavelmente eu não continuarei para o ano que vem. Mas eu vou terminar o ano pelo menos ali, vou terminar o ano com o meu contrato aberto. Não vou ser dispensado, né? Então, ali eu estou numa escola onde eu me sinto bem com a direção, vejo uma liberdade melhor de trabalho, tudo, né? Mas não sei se ainda é ali que Deus quer que eu fique, não sei qual que vai ser o caminho que Deus vai me guiar. Mas eu só consigo superar esses problemas, essas adversidades na minha vida, porque Deus estava do meu lado. Quando a minha cachorra depois sumiu, para mim foi uma coisa dificílima ela ter desaparecido. Mas Deus me confortou e me garantiu que ela ia voltar, e ela voltou no outro dia. Quando a minha mãe caiu e quebrou o fêmur, meu chão parecia que tinha desmoronado. Mas Deus veio e falou para mim, calma. Ele me confortou e disse, calma, vai ficar tudo bem. E ela está aqui, já recuperada até hoje. Isso já faz 2 anos. Então, queridos irmãos, eu sinto Deus me amparando e me ajudando. Então, e aí eu vejo que depois que eu me converti, eu pude enxergar tudo que aconteceu na minha vida, o que eu sofri na escola, tudo tinha um propósito. Deus não quis que eu me envolvesse com pessoas que estão no mau caminho. Hoje eu vejo que eles estão no mau caminho. Não tem um lá que não bebe, coisa, não tem um, não tem, né? Então, eu sei que Deus, ele faz as coisas certas com linhas tortas, né? Quando a gente não entende. Mas pode ser que chegue um momento que a gente entenda. E eu entendi. E vi a proteção de Deus me guiando na minha vida toda, né? Então, queridos irmãos, os justos que viveram pela fé. Nós temos Abraão, né, que é considerado o pai da fé, né? Pai da fé de todos que creem, né? Gênesis 17:4. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus, creu nele, né, tá em Gênesis 15:6, e obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. Na vida, talvez você tenha que dar o primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Noé, este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra. Pela fé e na bondade de Deus, Gênesis 6:8, Noé obedeceu ao Senhor em tudo o que ele lhe disse. Gênesis 7:5. Em meio a uma
sociedade corrupta, Noé andava com Deus e pedia graça do Senhor, e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, juntamente da sua família. Prossiga firme na palavra do Senhor. Mesmo que o mundo todo, à sua volta, viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus, vale a pena ser fiel até o fim. E vale mesmo, queridos irmãos, vale a pena. Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu tudo que tinha, recursos, bens conquistados ao longo dos anos de trabalho. Perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu sua saúde. Jó 1 e 2. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Péssimo conselho dado por sua mulher, em Jó 2:9. Mas este homem, sofredor, não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive. Tinha uma convicção de fé e esperança futura de que o seu Senhor triunfaria sobre a terra. Não desista da fé verdadeira no Senhor. Jesus Cristo, mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso, da vida, faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força e esperança para viver. Pegue porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Queridos irmãos, nós temos que se apegar a entender que a maior riqueza que nós temos é a nossa fé em Deus. Entendeu? A maior riqueza que nós temos. E a coisa mais importante que nós temos é a nossa salvação e para a vida eterna. E isso, nada nem ninguém pode tirar da gente. Somente nós mesmos podemos jogar lá fora. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar a nossa mente. A maior riqueza que nós temos não é carro, não é casa, não é emprego, não é família, não é saúde, não é isso, não é que não. A maior riqueza que nós temos, em primeiro lugar, é isso. É a nossa salvação. Isso ninguém vai tirar da gente. A segunda maior riqueza que nós temos é a saúde. Então, nós temos que conservá-la, né? Mais importante é ter saúde. Não adianta eu ficar rico e estar com saúde debilitada, tanto trabalhar para conseguir isso. Né? Então, tem que conservar a saúde. A terceira maior riqueza que nós temos é a família. Tá certo? É a família. Então, essas coisas que nós devemos conservar. Agora, dinheiro, coisas, isso aí vai e vem. Né? Emprego, você vai perder um, você vai arranjar outro. Pode passar por uns dias de dificuldade, por um tempinho, mas você vai arranjar outro trabalho. Faz parte da vida. Se você ficar se apegando ao emprego, a coisa, eu entrei em depressão porque eu perdi tudo. Você pode ter perdido todo mês, como Jó, mas você não perdeu Deus. Deus continua aí. A sua fé tem que continuar ali. Você não perdeu tudo, mas Deus continua contigo. A tua salvação está garantida se você continuar seguindo o Senhor corretamente. Então, isso é o mais importante. O mais importante não é você temer a morte, é você temer a morte eterna, você temer o lago de fogo. Esse é o temor que você tem que ter. Você tem que entender que Deus ele é pai e ele vai disciplinar. Não acha que você vai fazer as coisas erradas e que Deus vai aceitar. Ele não vai. Tá? Ele pode não manifestar a sua ira como ele manifestou no passado lá com os povos, mas a ira dele vai cair sobre você, né? De maneira diferente para cada um. Deus chama a atenção de várias maneiras. Nós temos que aprender a enxergar tudo que acontece na nossa vida como algo que Deus está querendo falar para a gente. Por que eu perdi o emprego? Por que minha mãe caiu? Por que aconteceu tudo isso? Deus está chamando a gente para alguma coisa. Deus está querendo alertar para alguma coisa. Então nós temos que aprender a enxergar desta maneira. E não achar que qualquer coisa ruim que aconteça com a gente é uma tragédia. É porque Deus abandonou. Não. Deus fala através de tragédias com a gente. Deus fala através de coisas ruins com a gente. Muitas vezes a gente está muito prepotente com o trabalho. Deus vai lá e derruba a gente para a gente abaixar a crista, para não voltar a ser humildes e falar, não, nós somos
do Senhor e não sou melhor que ninguém. Entendeu? Tem gente que acha que tem um emprego que é melhor que todo mundo e não é assim. Né? Então, queridos irmãos, nós temos, né, objetivos. Mas qual é o principal objetivo desta meditação? Mostrar que muitas circunstâncias da vida só são compreendidas quando olhamos olhamos para trás e enxergamos a mão de Deus guiando tudo, como eu falei. Quando eu me converti, quando Deus abriu os meus olhos, ali foi a minha conversão. Eu entendi. Tudo aconteceu lá atrás tinha um propósito, né? Deus estava me guiando para o caminho que Ele queria. Há momentos na vida em que nada parece fazer sentido. O sofrimento chega por portas, se fecham, planos desmoronam, oramos e parece que Deus está em silêncio, mas existe um princípio espiritual que só descobrimos quando a história termina. Deus nunca erra e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Agora vamos ler uma história de superação, a caminho do propósito. João era um homem jovem, cristão, dedicado, filho de pais missionários. É uma história, tá, gente? Não é o João da Bíblia, nenhum deles. Desde pequeno sonhava em servir a Deus através da música. Conquistou uma bolsa de estudos em um conservatório famoso e acreditava que Deus abrira aquela porta. Mas em seu segundo ano de estudo, tudo começou a ruir. Seu pai adoeceu gravemente e João precisou abandonar os estudos para trabalhar e ajudar em casa. Perdeu a bolsa, os recursos e aos poucos a esperança. Ele orava, mas parecia que o céu estava fechado. Certa noite, desanimado, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu só queria entender por que o Senhor abriu portas para depois fechá-las. Tudo o que eu queria era te servir. E ficou em silêncio. Aos poucos, ele começou a se afastar dos seus sonhos e entrou em um emprego simples, como auxiliar de serviços gerais em um hospital. Ali, limpava corredores e recolhia lixo e lavava pisos. Olha só, gente. Muitos dos que estudaram com ele passaram a seguir carreiras musicais brilhantes e ele se sentia esquecido. Era como se Deus tivesse virado as costas. Quando Deus trabalha em silêncio. Mesmo sem entender, João decidiu permanecer fiel. E ele estudava a Bíblia cedo todas as manhãs antes do trabalho. Um dia leu: O que eu faço tu não o sabes agora, mas depois o compreenderás. João 13, 7. Essas palavras queimaram em seu coração. Ele não entendia, mas decidiu confiar. Naquele dia, naquele hospital, João começou a observar pessoas sofrendo e sentiu o desejo de ajudá-las. Começou a cantar baixinho, hinos nos corredores. Enquanto trabalhava, uma enfermeira ouviu e pediu que ele cantasse para um paciente em estado terminal. E ele aceitou. Naquela noite cantou Grandioso és tu, ou Quão grande és tu, ao lado da cama daquele homem. O paciente chorou, sua família também. Dias depois o homem faleceu, mas sua família agradeceu dizendo: Sua música foi o último consolo que meu pai recebeu. Obrigado por deixar Deus te usar. Aquilo mexeu profundamente com João. Ele percebeu que Deus estava usando sua música, não em palcos, mas em corações feridos. A reviravolta. Um dia o diretor do hospital o chamou para uma reunião. João pensou que seria demitido, pois havia ouvido boatos de cortes. Mas, para sua surpresa, o diretor disse: Temos observado o impacto de sua música nos pacientes. Nosso hospital queria criar um programa de apoio emocional através da música.
e queremos que você seja o responsável por ele. Meses depois, seu trabalho se tornou referência na região e alcançou centenas de vidas. Ele recebeu convites para palestrar e testemunhar em igrejas e eventos missionários. E finalmente entendeu. João não acreditou no que ouviu. O hospital custearia sua formação em musicoterapia, junto com treinamento em capelania hospitalar. Meses depois, o trabalho se tornou referência na região e alcançou centenas de vidas. Ele recebeu convites para palestrar e testemunhar em igrejas e eventos missionários. E finalmente entendeu. Deus remove um plano menor para nos dar o maior. Se tivesse seguido a carreira que sonhava, talvez nunca tivesse descoberto a missão que Deus realmente havia preparado. Deus não disse não, ele disse: espere, eu tenho algo maior. Uma lição de fé. Ellen White nos diz: não devemos desanimar quando as provas nos cercam. A mão que guia as estrelas no céu está conduzindo também a nossa vida. Ministério da Cura, página 417. E ainda, Deus nunca nos conduz de um modo diferente daquele que escolhemos. Se pudéssemos ver o fim desde o princípio, caminho a Cristo, página 70. João descobriu que a fé não é entender, é confiar, mesmo sem explicação. É acreditar que Deus está trabalhando quando nada parece acontecer. Toda a história de fé só faz sentido quando termina. Aquilo que hoje parece perda, amanhã será testemunho. A porta que se fechou pode estar empurrando você para uma missão maior. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Se sua história hoje parece sem sentido, lembre-se, Deus ainda está escrevendo. Não entregue o lápis ao desânimo. Hoje Deus pergunta: você me confia a sua vida mesmo sem entender? Eu sim. Se sua resposta é sim, entregue sua história ao autor perfeito, porque no final, quando olharmos para trás, veremos que tudo fez sentido. Viver pela fé pode exigir que renunciemos os outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo que transmitem uma falsa sensação de segurança. Só lhe custará frustração no final. A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar, apesar da adversidade que você enfrentar. Creia que Jesus é o Redentor vivo, que lhe ajuda nas aflições e sustenta a sua fé. A vida cristã só encontra firmeza quando é construída sobre a fé em Cristo. A palavra declara: o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Isso significa renunciar às ilusões da segurança oferecidas pelo mundo e confiar plenamente na direção de vida divina, mesmo quando não compreendemos o caminho. Apoiar-se em garantias humanas resulta apenas em decepção. Mas aquele que confia no Senhor jamais será confundido. Romanos 10, 11. Então, queridos irmãos, essa meditação nos ensina que realmente nós precisamos confiar no Senhor. Que vai ter difíceis, momentos difíceis, que nem eu tive. Eu sofri terrivelmente na escola. Não tinha amigos, só tive um único amigo. Sofria bullying. Quando eu terminei o ensino fundamental, eu não queria ir para o ensino médio. Falei: não, eu estou livre, não quero mais. De graças a Deus que acabou a escola, eu falei: não, eu estou livre, graças a Deus. Minha mãe me empurrou para o ensino médio, ela me forçou, porque eu não queria ir. E graças a Deus que ela me forçou, porque senão hoje eu não seria professor. Hoje eu não estaria formado e não estaria cursando pós-graduação em teologia.
que aliás estou amando o curso, né? Então, eu fui, me formei na escola. No ensino médio também não tive amigos, só tive meu único amigo, mesma coisa, né? Depois desse tempo todo que passou, eu tentei arranjar emprego, não consegui. Fui para a faculdade fazer a matemática, cheguei na faculdade, fui rejeitado de novo, não tive amigos. Aí um único rapaz também, que também foi rejeitado, nós nos juntamos e passamos na frente de todo mundo. Depois ele teve alguns problemas, se distanciou de mim para não me machucar, para não me ofender, não me magoar, né? E quando nós nos formamos, ele veio, me abraçou, tudo, nós fizemos amizade, né? Eu sei que ele passava por problemas difíceis lá, o pai dele era muito doente, teve vários infartos, né? E toda hora estava doente no hospital com pneumonia, com um monte de coisa, até que depois que nós formamos, depois de um tempo ele faleceu. Cheguei a conhecê-lo, né, lá na formatura, né, tal, e infelizmente ele faleceu. Mas, e eu sempre tenho contato com esse colega, depois eu acabei ficando em amizade com uma outra colega também, de lá, e tenho contato com algumas pessoas ainda, de lá, e graças a Deus a vida vai caminhando, né, e depois fui para a faculdade, na pós-graduação, também tive problemas lá, mas me formei, graças a Deus, sem nenhuma DP. Depois eu fiz pedagogia à distância, me formei tudo bem também. Agora estou fazendo essa teologia. Já tive essas demissões de trabalho, mas aí depois que eu me converti, eu entendi tudo, né? E aí me tornou forte naquilo. Então eu sei que eu posso ser demitido, mas eu sei que Deus vai me empurrar para o caminho que Ele quer. Eu só vou estar feliz no meu trabalho, só vou estar realizado a hora que eu estiver onde Deus quer que eu esteja. Não sei se vai ser numa sala de aula, né? Não sei o que Ele reserva para mim, mas eu estou disposto a seguir o que Ele quiser que eu siga. Na hora certa, a situação vai aparecer. Eu senti que Ele queria que eu fizesse esse curso de pedagogia que eu estou fazendo, essa pós-graduação. Eu sei que Ele vai me encaminhar para alguma coisa. Eu sei que eu vou ter um trabalho que Ele vai me guiar. Na hora certa isso vai acontecer, né? Às vezes a gente passa por um problema difícil dentro da própria igreja que a gente frequenta. Mas Deus está ali para amparar. Deus está ali para manter a fé, né? Como eu já falei dessa minha colega que estudou comigo na escola. Depois, agora que eu fiz amizade com ela, ainda mais agora que eu também sou adventista igual ela, né? Nós somos amigos, irmãos em fé. Estou sempre conversando com ela, né? Ela casou agora há pouco, teve mais um filhinho, ela tinha uma filha, agora tem mais um filhinho, né? Então, é assim. Então Deus vai abrindo as portas, eu vou entendendo. Quando eu enxerguei o que os alunos que estavam comigo na escola estavam fazendo lá no grupo, né? Você vê que Deus, como é que Ele faz. Eu não sabia, né, o porquê que Deus tinha me posto aquela vontade de montar um grupo. Se eu sofri tanto na escola, não tinha amizades, por que que eu quis ajuntar os pessoal? Tinha algum motivo, tinha algum propósito. E o propósito foi a minha conversão, né? Então, foi justamente quando eu reuni o pessoal novamente e que eu vi o que eles se tornaram, é que eu caí de joelhos chorando, agradecendo a Deus. Ali minha conversão foi total, porque eu vi que eles estavam no meio de bebidas e cigarro, todo mundo no caminho errado. Eu já sabia que tinha gente que tinha sido presa, gente que tinha sido morta, e eu dei glória a Deus por ele ter me desviado desse caminho. Eu sofri na escola bullying, coisas, porque Deus me distanciou deles, porque assim deveria ser, né? Para que agora eu tivesse essa conversão. Ali eu completei a minha conversão, eu já estava aqui nada, né? Já tinha estudado, estava estudando a Bíblia, estava tendo tudo ali, eu me converti de vez, né? E ali eu pedi perdão a Deus pelos meus erros, e ali eu me tornei uma pessoa melhor, né? Então, queridos irmãos, faz parte. Viver pela fé não é fácil também. Só que quando a gente confia em Deus, a gente entende que algo melhor vai acontecer. Ninguém sofreu mais do que Jó. Ninguém. E ele se manteve firme na fé. E foi recompensado. Os apóstolos, todos foram perseguidos e mortos, com exceção de João. Mas João foi perseguido também, não foi morto apenas, né? Mas ele foi tentado, jogaram ele no óleo fervendo e tudo. Ele ficou muitos anos isolado numa ilha de Patmos, né? Mas eles foram firmes na fé até o fim.
Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou que não era digno de ser crucificado igual ao mestre. Então crucificado de cabeça para baixo. Outros foram decapitados, outros foram apedrejados. Estevão foi apedrejado. Paulo ficou preso muitos anos até ser morto. Mas ele foi firme e forte na fé até o seu último suspiro. Né? Você vê que na trajetória bíblica, como nós já estudamos, Deus pediu coisas terríveis a pessoas. Pediu a Jonas que fosse pregar em Nínive, que eram os assírios, que eram um povo violento, que já havia atacado Israel, um povo altamente cruel. Né? Ele tentou fugir, ficou dentro da baleia 3 dias, depois ele foi e pregou em Nínive. E salvou muitas pessoas. Tá? Pediu que Ezequiel ficasse deitado mais de um ano de um lado do corpo, bebendo água do chão e comendo sobre fezes de animais. Queria fezes humanas, mas aí ele fala, tudo bem, então vai fezes animal. Né? E ele comeu isso de fezes durante mais de um ano deitado. Quando passou o tempo, ele teve que virar para o outro lado e ficar mais 40 dias deitado lá. E Deus o amarrou de uma maneira que ele não tinha como sair, se mexer. Você imagina você ficar parado esse tempo todo? Deus pediu isso. Pediu a Abraão que saísse da casa do seu pai, dos seus parentes, da sua parentela, e fosse rumo a um destino desconhecido, que ele o guiaria. E Abraão foi, pela fé. Pediu a Moisés que saísse lá do Midian, ele estava tranquilo com a sua família, com seus filhos, sua esposa, e fosse enfrentar o faraó do principal reino do mundo, o rei do principal reino do mundo naquele momento, que era o faraó do Egito, que ele fosse lá para libertar os escravos. Moisés tentou sair fora, mas não teve jeito, ele foi. E ele, simplesmente, o que Moisés fez? Ele sacrificou os últimos 40 anos de vida dele pela causa do Senhor. Ele abandonou a família, ele abandonou os filhos, ele abandonou a esposa, o sogro, a sua casa, e viveu 40 anos no deserto, guiando aquele povo rebelde, aquele povo idólatra. Né? Idólatra, que fala porque eles não tinham fé. Né? Não é idólatra assim, mas de certa forma também alguns foram idólatras, né? Porque adorou o bezerro de ouro, né? Mas era um povo ímpio, era um povo sem fé, um povo rebelde. E ele ficou 40 anos ali, e ali ele morreu. E ainda não pôde nem entrar na Terra Prometida. A sua família foi até ele, né? Zípora, sua esposa e seus filhos, Eliezer e Gerson, mas, mesmo estando ali com ele, mas ele não pôde voltar para casa. Né? Então você imagina, né, o que Deus pede a esses Jeremias, quanto que ele sofreu levando a mensagem de Deus. Elias, Jezabel mandou matar um monte de profetas de Deus, e Elias não foi morto porque Deus não permitiu. Entendeu? Então, será que nós temos como duvidar da fé em Deus? Será que nós ainda vamos querer se apegar ao mundo, às coisas mundanas, ou a Deus? Ser rebelde não vai adiantar em nada. Todos nós vamos sofrer. E ainda falo para vocês uma coisa: aqueles que realmente confiam no Senhor de verdade vão sofrer mais do que os outros. Por quê? Porque Satanás, ele vai fazer tudo para derrubar você que está no caminho certo. Então, se você está passando por vários problemas na sua vida, várias decepções, vários tormentos, saiba que é Satanás que está fazendo isso. Por quê? Porque você está no caminho certo e ele quer te desviar. Ele quer que você caia na sua fé, que você rejeita o Senhor, que Deus está te abandonando. Agora, a pessoa que está no caminho errado, Satanás não vai nem ficar lá. Entendeu? Ele quer, então, quanto mais você sofrer, é porque você está no caminho certo. Mas sabe que Deus vai estar aí para te amparar em tudo que acontecer. Satanás pode derrubar, mas Deus vai te levantar. Então confie no Senhor, porque essa é a grande vontade de Deus. Tá? E essa meditação, ela foi escrita pelo irmão Marcos, que é de uma igreja, né, adventista, né, acho que não sei se é adventista lá de Santa Catarina. Tá? Ele apresentou essa meditação ontem, eu assisti, né, online, né, foi via Zoom, né, e aí eu pedi que ele mandasse para mim, e eu estou passando adiante a vocês, porque é uma meditação muito forte, que nós devemos pensar e refletir. Será que a nossa vida está tão difícil assim? Será que Deus não está guiando a gente para outra coisa? A gente está assistindo na coisa errada? E é o que eu fico pensando, será que Deus quer que eu seja professor mesmo?
Ou será que ele tem um outro propósito para mim? Eu não sei. Mas seja o que for, é o melhor para mim. E eu estou disposto a seguir o que ele quer para mim. Vou deixar que ele me leve. Não vou ficar revoltado porque eu fui demitido muitas vezes. Eu não sirvo para professor porque estou sendo demitido. Não. Muitas vezes a gente é demitido, né, ou obriga a gente a pedir demissão, porque justamente a nossa luz está ofuscando. Porque a pessoa não vai com a nossa cara. Né? Eu sei que eu tenho muito a evoluir como professor, muito a aprender, mas eu estou engatinhando, eu comecei agora a minha carreira como professor. Né? Professor de sala mesmo, eu comecei no ano passado, então é natural que eu tenha dificuldade em certas coisas. Agora, o que precisaria é de apoio. Apoio ao qual eu não tive em outras escolas, né? Principalmente no ano passado. Aí desse ano até que eu tive um apoio, porém não, eu não pude continuar o trabalho lá por conta de um acontecimento chato que aconteceu. Né? E justamente foi acusado de algo que eu não fiz. Mas, nem por isso eu baixei a cabeça, não. Eu continuei no meu caminho, eu fiz o cadastro judicial e agora estou nessa outra escola. E Deus vai me guiando onde eu tiver que ir. Eu tenho certeza que na hora certa Ele vai me guiar onde eu devo ir realmente. Então eu entrego a minha vida ao Senhor, tá certo? Então vamos fazer uma oração para encerrar? Querido Deus amado, obrigado por essa oração. Obrigado, Senhor, por mais essa meditação, esse grande aprendizado que nós tivemos aqui. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Peço mais uma vez pela minha aluna Giovana, de 15 anos, que o Senhor possa dar o conforto, faça ela compreender justamente essa meditação aqui. Né? Faça essa meditação chegar a pessoas que precisem também, meu Pai. Pessoas que estão com depressão, pessoas que precisem enxergar a vontade do Senhor. Peço, meu Deus, também para as pessoas que fizeram pedidos de oração aqui no canal e também os pedidos de orações feitos lá no meu grupo no WhatsApp, Senhor. Que assim seja, meu Deus, ajude, conforte e dê uma solução para o problema deles, dê o amparo que eles precisam, Pai. E a solução também, Senhor, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu tempo, Pai. Peço, Senhor, que não dê sossego para mim, nem para as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas no canal, Senhor. Não dê sossego para nós e para mim também, claro, se nós não estivermos vivendo pela fé, se nós não estivermos entregues à sua vontade, Senhor. Nós teremos sossego quando nós nos entregarmos realmente a Ti, Pai. Peço, Senhor, que Deus continue nos abençoando e que nós possamos viver pela fé, porque nós precisamos se entregar ao Senhor e deixar que Ele guie a nossa vida. Se entregar a Ti, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu peço, Senhor, que pelas pessoas que estão trabalhando, aliás, peço, Senhor, pelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, Pai. E aquelas que não estão ouvindo estão inscritas também por mim, Pai. Se estiverem indo trabalhar, assim como eu, que vou trabalhar daqui a pouco, a gente vai e volte ao trabalho em segurança, Senhor. Se já estiver no trabalho, que volte para casa em segurança, Pai. Eu peço e oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E lembre-se, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. E lembre-se que aquele que crê no Senhor e seguir seu exemplo, irá para a vida eterna. Lembre-se disso. O maior bem que nós temos é essa vida eterna, viver ao lado do nosso Senhor. Não é nem viver para sempre, não é nem rever pessoas que já morreram. É viver ao lado do nosso Senhor. Lembre-se disso. Tá? Lembre-se disso. O maior bem que você tem não é a sua casa, não é seu carro, não é só seus dinheiros, algum dinheiro que você tenha guardado na sua poupança, sua reserva de dinheiro, não é a sua família, não. O maior bem que você tem é a sua vida eterna, isso ninguém vai te tirar. Tá certo? E aliás, as maiores riquezas que nós temos, ninguém pode nos tirar, somente nós mesmos podemos nos tirar, né? Que é a fé em Deus, que é a nossa garantia de vida eterna, né? Essa a saúde, a família, são coisas que ninguém pode nos tirar. Mas a família pode, alguém pode matar a família, tá? Mas mesmo assim, eles podem matar seus familiares, mas eles mesmos tendo morrido, continuarão sendo sua família. Então ninguém pode tirar esses bens mais preciosos que nós temos. Só temos que nos aproximar de Deus e viver de acordo com a sua vontade. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e lembre-se, vivam pela fé, confiem no Senhor. Por mais que esteja passando por alguma turbulência, por algum momento difícil,
Deus vai trazer uma solução ainda melhor. Ele não fecha uma porta sem abrir outra. Ele está fechando uma porta porque ali é ruim, por uma outra causa muito maior. Lembre-se disso, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém.